acha que você conhece alguém, ou até mesmo você já falou, eu posso julgar porque eu tô julgando de uma forma justa. E isso não é só uma fala, isso é um versículo, que é em João 7:24, que diz assim: não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então isso quer dizer, Sara, que eu posso julgar se for uma coisa justa? Pensa bem. Primeiramente, quando você está falando de alguém, está falando de uma forma que a pessoa agiu, está julgando a pessoa, será que você está julgando realmente justamente? Será que você está justa mesmo falando daquela pessoa? Será que realmente aconteceu aquilo que você está falando? Pensa bem. E para isso a gente vai ler Mateus 7, versículo 4 ao 5, que diz assim: como pode dizer a seu amigo, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do seu tronco em seu olho, então você verá suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, antes de você julgar aquela pessoa, antes de você ficar olhando o que fulaninho de tal tá fazendo, olhe-se para si mesmo, examine-se a si mesmo e depois pense em alguma coisa. Por quê? Nós mesmos que somos cristãos, ou até pessoas, né, que às vezes não são cristãos, a gente tem mania, né, mas especialmente que os cristãos, a gente tem mania de achar que nós, por conhecermos a palavra do Senhor e por sempre procurarmos seguir o Senhor, a gente acha que a gente pode falar da pessoa que está perdida, que está fazendo aquilo ou aquilo. Mas fulaninho de tal estava fofocando de tal. Mas será que você não está fofocando também, igual fulaninho de tal? Mas a irmãzinha de tal tava com o vestido colado. Será que a sua saia não tá colada também? Então pensa antes de falar, pensa antes de agir. Mas Sara, eu tô julgando de uma forma justa, realmente a pessoa tava assim. Mas você já se examinou? Você já viu se você não tá fazendo a mesma coisa que aquela pessoa tá fazendo? Então, gente, pensa antes de agir. Mas Sara, o que seria julgar de uma forma justa? Olha, para falar bem a verdade para vocês, na maioria das vezes, quando a gente vai julgar alguém, a gente não está sendo justo o suficiente. Na maioria das vezes, quando a gente vai falar algo de alguém ou a gente vai julgar alguém, a gente sempre tem um fundinho de, sabe, não é certo. Então, pensa realmente. Mas se você já tá falando, por exemplo, fulano de tal roubou aquilo, e realmente a pessoa roubou aquilo e você nunca roubou, poxa, você está sendo justo. Aquela pessoa realmente roubou. Se você tem certeza absoluta, beleza. Agora, se você tá falando que fulaninho de tal roubou aquilo, mas você faz um monte de coisa pior, você não tá sendo justo. Então, pensa antes de falar, pensa antes de julgar alguém e pense antes dos seus próprios olhos de ver aquilo. A gente ter consciência dos nossos próprios atos. A palavra do Senhor fala para nós termos domínio próprio. Se você tem que ter domínio próprio, não fica falando que fulaninho de tal fez aquilo. Não precisa você ficar abrindo a sua boca, falar para todo mundo, julgar aquela pessoa na frente de todo mundo. Não tem. Se tem alguém que tá do seu lado, que você ama aquela pessoa, dê um toque. Fulaninho de tal, não é muito legal você fazer aquilo. Tenta melhorar, tenta não fazer mais aquilo. E dê um toque, porque a pessoa que você realmente ama vai te escutar, sabe? Então dê um toque, não precisa falar pra todo mundo, espalhar pra todo mundo. Não seja assim, isso não convém uma pessoa cristã fazer, sabe? Então, pense bem nos seus próprios atos, veja o que você mesmo tá fazendo, veja se você tá fazendo coisas que são certas pra depois falar de alguém. Porque como aqui tá falando, não tem como você tirar o cisco de alguém, não tem como você falar de alguém se você mesmo tá com aquilo pior que aquela pessoa. Então pense bem antes de falar de alguém. Mas Sara, o que seria julgar de uma forma justa? A gente entender que o único ser que pode julgar realmente de forma justa é o Senhor. Mas o que acontece? Para você poder julgar alguém de uma forma justa, por exemplo, mostrar que aquela pessoa está fazendo errado com base na Bíblia e com amor. Por exemplo, não é você julgar aquela pessoa e falar mal dela ou ficar falando, julgando pra você mesmo. Mas é você mostrar aquela pessoa, fulaninho, você tá fazendo aquilo, não é muito legal, sabe? De acordo com a Bíblia, fala isso aqui. Mas julgar com amor, não é você querer rebater a pessoa, fulaninha,
aquilo que você tá fazendo é ridículo, eu nunca faria. Não, é julgar com amor. E sempre fala assim, ó, Florinha, eu tô te falando isso, mas eu também tenho que melhorar, entendeu? É isso, pra pessoa não te também ficar te julgando também. Mas, gente, independente do que for, não julgue. Não fale de ninguém. Evite, tenha domínio próprio com a sua boca. Não procure falar de ninguém. Porque a única pessoa, o único ser, na verdade, que é justo realmente para poder julgar alguém é o Senhor. Porque nós não somos justos. Tem tantas coisas que a gente tem que melhorar. Ah, mas fulaninho de tal nem lê a Bíblia. Você lê o suficiente para poder falar de fulaninho de tal? Então pense bem, eu até tô me exaltando aqui, gente, mas é pra gente ter consciência, pra você não poder ficar julgando os outros. Controle a sua língua, não precisa ficar falando o que fulaninho de tal fez na vida passada, o que ciclaninho tá fazendo. Controle e vá orar por essa pessoa, porque isso é ser um cristão. Tudo que a gente não pode fazer com as nossas próprias mãos, tudo que a gente não conseguir nós mesmos fazer, a gente entrega nas mãos do Senhor. E até mesmo aquilo que a gente conseguir fazer, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. Então, a fulaninha de tal tá fazendo aquilo ou aquilo, que Deus abençoe ele e que Deus possa transformar ele como me transformou. E é isso. Então, Sara, julgar de forma justa, evite julgar de qualquer forma, porque nós não somos justos o suficiente para julgar. Mas pense bem, sabe? E então é isso, gente. Eu tô aqui pra tentar ajudar vocês, como para me ajudar também. Então, para você não ficar com a indecisão de será que eu julgo, será que eu tô julgando de uma forma, né, uma forma justa ou não, procure não julgar, sabe? Ore por aquela pessoa. E é isso. E se você é um cristão, isso a gente entender que o poder da oração é muito grande. Então, ore por aquela pessoa. E ore também por alguém que tá passando por alguma dificuldade na família, por alguém que tá... aquela pessoa mesmo tá passando por dificuldade. Então, ore pelas pessoas. Tenham esse entendimento que a oração é importante, a oração é poderosa. Então, ore por aquilo, sabe? E Deus tá muito feliz por você também se importar por aquela pessoa e orar. E é isso. Então, sempre se lembre, o único que é justo o suficiente para julgar alguém de forma justa é o Senhor. Como nós mesmos vamos ser julgados pelas nossas atitudes quando a gente for lá pro dia do julgamento. Então sempre pense nisso. Então evite de falar mal das pessoas. Sara, mas como eu vou saber se estou julgando de uma forma justa ou não? Não julgue. Evite julgar as pessoas. E sempre olhe para você mesmo. Quando vir aquele sentimento de julgar alguém, olhe para você mesmo e reflita sobre as suas próprias atitudes. E é isso. E se você tiver com uma pessoa e ela fazer alguma coisa que você não tenha, sabe, foi uma coisa meio feia que aquilo que a pessoa fez, chama ela no privado, aconselhe ela e fale também aquilo que a palavra do Senhor fala. E é isso. Um beijão, que Deus possa abençoar você e a sua família. Beijão.